Meus irmãos, nós temos uma pequena mensagem esta manhã, e ela está no livro de 1 Timóteo, versículos 6 e 3. 1 Timóteo 3, perdoe-me, 6, versículo 3. 1 Timóteo 6, versículo 3 e 4. Acharam todos? Timóteo? Os irmãos ainda lembram os livros da Bíblia? O Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2, 3 João, Judas, Apocalipse. Muito bem, vocês tiveram um bom professor. Acharam todos? Vamos orar antes? Senhor Deus, Tua palavra está agora diante de nós. Guia-nos agora, Senhor. Nossas mentes, pensamentos, meus lábios, Senhor. Os ouvidos do Teu povo, onde quer que escute essa mensagem. Fala conosco, te pedimos em Teu próprio nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, seguindo um pouco, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Meus irmãos, desde que eu me entendo, eu sou um cristão. Nasci num lar evangélico, frequentei a classe de crianças, de juniores, de adolescentes, de jovens, só não cheguei a frequentar a classe dos casados, porque me casei já nessa mensagem, graças a Deus. Conheço o ensino bíblico fundamental desde sempre. Desde sempre ouvi falar sobre heresias e coisas erradas, e sempre foi dito isso para mim, ensinado. Ficar com a verdade, com a palavra, Jesus Cristo é a verdade é o Evangelho, muito bem. Eu cresci com isso. Mas, quando cheguei à idade do entendimento, eu compreendi que o ambiente onde eu estava não era conforme à doutrina da piedade. Não era conforme às Escrituras. Por isso eu convido você a sempre confrontar qualquer coisa que lhe chegue
com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, a Bíblia. Nós não podemos mudar o que está escrito. Se eu mesmo, Paulo disse, se eu mesmo, ou um anjo do céu vier e trazer outra doutrina, seja anátema. Nem se Paulo viesse mudar alguma coisa, estaria certo. Tem que ser aquilo que já foi anunciado, o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. Quais boas novas? Que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que o reino de Deus é vindo. Jesus disse, vai e preguem a boa nova. Digam a eles que o reino dos céus é chegado. Vejam a missão dos 70 que Jesus enviou, para dizer que o reino estava na terra já. Curai os enfermos, expulsai os demônios. Isso é o Evangelho. Deixou de ser, não? Nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, é contra o diabo, demônio. Nossa luta é contra as enfermidades. Nós devemos curar os doentes, expulsar os demônios. O Evangelho é isso. Não é mais do que isso. E devemos viver uma vida de comunhão com Deus, porque sem santificação, homem nenhum verá a Deus. Amém? Pois bem, então eu sabia disto, teoricamente. Mas tem coisas que você não sabe quando você é menino. Quando você vai crescendo, você deixa as coisas de menino. Aí, quando você chega a ser um homem ou uma mulher, você julga. Por exemplo, os seus pais. Enquanto você é uma criança, você até acha que o pai briga demais porque você jogou comida fora, por exemplo. Que é isso? Jogou comida fora? Não é isso. Eu não quero comer isso, não. O pai aí fica bravo, ou a mãe fica brava porque você não quero comer isso. Mas quando você cresce e você coloca comida em casa e você tem uma comida saudável na sua mesa e seu filho fala, eu não quero comer isso, não, e você sabe o quanto custou, aí você entende, é verdade, já sei porque papai ficava zangado e mamãe ficava zangada. Porque isso faz bem para a saúde e eu não queria comer. Abóbora, quiabo, beterraba cozida. Mas faz bem para a saúde, meu filho. Não quero. Cebola, alho. Mas quando você chega a ser um homem, você sabe que você precisa daquelas coisas. Então, você julga diferente quando você cresce. E você sabe o preço das coisas. Outro exemplo, quando pai e mãe então brigava com você e você achava que eles estavam sendo duros demais, quando queria que você chegasse 9 horas em casa. Que é isso? Agora seu filho começa a chegar 9 horas em casa, você sabe o que seu pai sentia. Medo de algum mal te acontecer. E você só na curtição, lá brincando, se divertindo por aí, até as 9 da noite, seu pai lá, ou sua mãe zangada, aflita em casa, você não entendia, meu pai é muito legalista, porque 9 horas em casa. Você sabe o que era. Você entende com outros olhos quando você cresce. E quando seu pai é injusto, ou sua mãe injusta com você, você também entende. Porque você se torna um pai também, e você disse, bem, meu pai, a mesma situação aconteceu com meu filho, olhe como eu trato ele. Agora, com meu pai não tinha conversa, não. Meu pai era um bruto, meu pai era um grosso, minha mãe era uma grossa mesmo. Não conversava comigo sobre nada. Sabia mandar, mas conversar para me ensinar, nunca me ensinou. Uma mulher podia dizer, quando eu fui casar, eu não sabia de nada. E minha mãe nunca me disse, mas brigar sempre brigou comigo. Agora, me ensinar nunca me ensinou. O que me ensinou foi a vida. E o pai? E o filho diria, também quando eu casei, não sabia de nada das coisas que foi. Não, nada não. Pai nunca foi meu amigo, não. Ele botava o dinheiro em casa, botava comida, era pai. Estava lá, mas nunca me ensinou, nunca foi meu amigo. Aí você vê, puxa, aí hoje eu converso com meu filho, eu sou amigo do meu filho, amigo da minha filha, a mãe, amiga da minha filha, e eu ensino a ela. Então, minha mãe não foi uma boa mãe.
Meu pai não foi um bom pai, mas foi meu pai. Está escrito: honra teu pai e a tua mãe. Vocês estão entendendo? Quando você cresce, você sabe julgar as coisas. E está escrito também: quando eu era menino, falava com o menino, discorria com o menino, mas agora que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Graças a Deus que a estatura de varão perfeito é Jesus Cristo. Então, a cada dia que você se aproxima dele, você então passa a conhecê-lo mais e passa a refletir em você a imagem dele mesmo. E você vai crescendo. E quando você chega a crescer, você ouve um discurso, alguém pregando, alguém falando, e você sabe o que está atrás das palavras. Se a pessoa está sendo apenas demagógica, só está conversando, só são palavras, só usa de discurso. Você sabe, olha, a conversa está bem bonita, mas a prática, como é que vai ser? É como a história que meu pai conta, o senhor deve conhecer, irmão José, que havia uma comunidade de ratos e essa comunidade estava sendo assolada por um gato da cara amassada, um fuinha. E aí os ratos reuniram-se para dizer: tá demais, esse gato tá demais, nós temos que botar um aviso, temos que criar alguma coisa para impedir que ele faça essa bagunça que ele faz conosco, que atrapalha nossas festas. Não, alguém tem que resolver esse problema. Um rapaz disse: eu já sei. Vamos colocar um guiso nesse gato. Ele vai vir devagar, mas aí vai balançar o guiso e a gente vai ver que ele está chegando. E aí todo mundo, a ratalhada, vamos botar um guiso no gato. Muito bem. Então se aproximou um velho rato com sua bengalinha na mão, disse: tá tudo muito bom, tudo muito bem. Eu só tenho que fazer uma pergunta para todos aqui. Quem vai colocar o guiso no gato? E aí a festa acabou. Vocês estão entendendo? É a parte prática da coisa. Quando a pessoa começa a conversar muito, você sabe, é teórico. Em qualquer canto. Agora, quando alguém apresenta soluções reais, você sabe o que ele está dizendo. Agora vou dizer, nem sempre a palavra... Qual foi a palavra que emocionou mais? Do jovem que disse que era para colocar um guiso no gato ou do velho para dizer quem vai colocar? Quem foi que foi mais empolgante? A notícia dos jovens. Do jovem ratinho que ia botar um guiso no gato. E talvez dissesse: não, esse rato velho aí, ele está bem decepcionado porque não consegue mais correr. Eu consigo pular, vá, ratinho, enfrentar o gato. O ancião tem experiência. E nosso ancião de dias é Jesus Cristo, a palavra. Você pensa que vai conseguir botar um guiso no diabo? Não vai conseguir, não. Você tem que fazer o que a Bíblia diz para fazer. Observar seus passos, seus caminhos e mudar, senão ele vai te pegar. E outra coisa, o que é que você quer fazer no festa? Você devia viver uma vida quieta, que honre a Deus. Mas você procura tantas coisas, você procura sarna para se coçar, procura problemas. De que se queixa o homem, diz a Escritura? Dos seus próprios erros. E o pior, erros que algumas vezes se transferem para seus filhos. Como assim? Como assim? Na mensagem Doenças e Aflições, o irmão Brana disse que doença é coisa do diabo. Ele disse: eu não imagino como é que Deus pode se servir de uma pessoa doente. Alguém diz, alguém fala que são bênçãos vindas da parte que nós às vezes referimos à doença como bênçãos, mas ele disse: apenas se for um pecador doente para se arrepender através da doença e crer em Jesus Cristo. O profeta chega a dizer que Deus não adoece seus filhos, mas disse: isso é um diabo,
é o diabo. Não, antes de existir alguma doença, primeiro teve que existir um diabo. Na mensagem Doenças e Aflições. E ele diz que essa condição não é boa, é um diabo. É pecado. Se não foi você, disse ele, foi alguém antes de você. Mensagem Doenças e Aflições. Como assim? Maldição? Maldição hereditária? Não estou falando disso, não. Se uma mãe não se alimenta bem, o que acontece? A criança nasce com deficiência. Nós somos a geração mais fraca do que a dos nossos pais. Por quê? Porque nós vivemos, esse corpo foi formado do corpo do nosso papai e mamãe. Se eles não comeram direito, não eram saudáveis, não transferiram para nós coisas boas. E nossos filhos são mais fracos do que nossos pais. E assim por diante. Nossos hábitos. Eu lembro de uma situação de uma irmã que acolheu uma chinesa em sua casa, e a chinesa estava grávida, e essa chinesa comia coisas diferentes que chegavam de lá da terra dela, da China. E um dia ela comia uma coisa e ela dizia, isso aqui é para o cérebro do meu filho, isso aqui é para... E cheias de conhecimento do que comer para o filho ser saudável. Está entendendo? Então nós temos doenças porque se nossos pais fumam, por exemplo, um filho de pais fumantes, nascem com problemas. Foi o diabo. Então é nesse sentido que eu entendo as palavras do irmão Brana, que é doença, é pecado. Ou seu, ou antes de você, alguém pecou, é diabo em algum lugar. E você recebeu esse pecado, essa doença, que pode ser libertada, vencida, através do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é a parte prática, não só colocar um guiso no gato ou dizer, é ensinar como vencer. Nós devemos nos livrar do pecado, assim nos livramos do diabo e das consequências. Mas não tem como. É como também outra história. Há uns crentes que bebem. Acho que pode beber. É. Aqui mesmo em Timóteo, Paulo diz a Timóteo que ele não tome água só, mas tome vinho por causa do estômago. Flavonoide, né? Você sabe. Jesus tomou vinho, então alguns entendem que podem beber. Eles entendem que podem beber. E se eles quiserem ir pela letra crua, eles podem beber sim. Podem. Mas eu conheço em nossa geração que foi dito a ele, nunca fumes, nem bebas, nem prostitua teu corpo, porque eu tenho uma obra para ti quando fores mais velho. Eu sigo a mensagem de um profeta, que era nazireu, não bebia. Agora veja, a esses conselhos, mas veja o que é que o vinho faz. Vê se você pode viver, se você não pode viver sem essas coisas. Da mesma maneira, outros também acham que podem viver uma vida dissoluta por causa de Salomão e de Davi. Está entendendo? Vocês entendem? Podem viver em adultérios porque esses homens tinham muitas mulheres, então eles acham também. Faça o que você quiser fazer. Mas se você quiser a salvação da sua alma, então busque o Evangelho, busque o Espírito Santo. Ele vai te ensinar melhor. Então, o irmão Brana, a ele foi proibido, porque ele tinha que ser santificado. Alguns que acham que podem beber. E observe essa história. Mas há alguns que têm alguma coisa contra a sua consciência, que sabe que na sua consciência é mal ele beber, ele se sente mal. Ele lê na Bíblia que Paulo mandou Timóteo tomar um pouquinho de vinho para o seu estômago. Mas ele sabe quando ele pega uma garrafa de cerveja ou senta no... Ele sabe que ele está sendo condenado. É porque o Espírito Santo diz para ele não beber. Exatamente. Não beber. A mesma coisa de Sansão, cortando o cabelo. Ele não podia cortar o cabelo. Era mandamento para ele.
E há um mandamento para nós nessa geração, que é santidade, sem a qual nenhum homem verá a Deus. E o profeta mensageiro desta era não tinha essa prática. Era um filho de quem vendia bebida ilegal. E mesmo assim era um nazireu. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca prostituiu. Isso é santidade, santificação. E é o que nós precisamos zelar das nossas vidas, a santificação. Mas aí um homem inventaram uma cerveja sem álcool. E aí, o irmão aí toma essa cerveja. Pegou essa cerveja, porque crente velho parece que vira pastor. Será? Depois de 30 anos de crente, parece que pode fazer o que quer, porque agora nenhum pastor vai me impedir mais não. Sou um velho crente, rapaz. Eu faço agora o que eu quero, já sei as mensagens de cor e salteado já. Pois esse velho crente comprou um gradado, sei lá, um conjunto, meia dúzia de cerveja, sem álcool, e botou na geladeira do pastor, meu irmão. Que situação! Que situação! Mas não para isso, não para só aí, não. O pastor tinha um filho que não estava muito na doutrina, não, tá entendendo? Tinha um filho que não era muito da doutrina, não, esse pastor. O filho chegou lá, quando abriu a geladeira, disse, opa! E aí, pegou a cerveja sem álcool. Veja só, não pense que é qualquer cerveja. E aí, tomou. O pastor, quando chegou que viu aquilo, ficou furioso, né? FF. E derramou a cerveja toda na pia. O crente velho chegou e disse, cadê o nosso... Cadê? Rapaz, joguei fora. Jogou fora? Joguei tudo fora. Disse, você é legalista? Legalista? Veja só. Rapaz, vai na casa do pastor, leva o negócio lá, a encomenda lá para a casa do pastor, sem autorização. E se algum irmão chega lá e abre a geladeira do pastor e vê ali, ó, que pastor é esse, rapaz? Até o pastor explicar que não era dele, o pastor tem cerveja em casa, tá vendo? Não julgue. Quem sabe o pastor não é um crente desconvertido que levou. Finalmente, ele disse, você é legalista, essa cerveja não tem álcool. Um crente falando nessa mensagem. Você crê nisso? Agora já entreguei. Foi aqui perto de nós, bem pertinho. Isso mostra, se você abusa da sua liberdade, você vai cair em desgraça. É melhor você ficar quietinho no seu canto. Não abuse da sua liberdade em Cristo Jesus, não. Finalmente, o pastor então responde para ele. E se você é legalista? Disse o homem para o pastor. Disse, legalista? Não. Defendeu-se o pastor. Primeiramente, você desrespeitou minha casa, que eu não faço isso. Primeiramente, você me pediu permissão? Ou não é um desrespeito? Desrespeitou. Mas é porque a crente já perdeu o medo de pastor. Crente velho não tem mais medo de pastor. Será que também mulher velha fica sem medo do marido, irmão José? Misericórdia, viu? Diz que mulher velha cria bigode, irmão Rosângela. É assim não? Não. Diz que mulher fica brava quando fica velha. Não. Mulher velha. Homem velho é velho homem. Quer dizer, homem velho também, né? Eu mandei o respeito. Mas aí era o crente velho, aí o pastor então disse, era sem cerveja? Que legalismo é esse, rapaz? Aí ele disse, quer dizer que se tirar a nicotina do cigarro, você também fuma? Checkmate. Tá me entendendo? Quer dizer, se tirar o que faz mal do cigarro, você fuma só para... É que nem a pessoa sentar num bar, vou tomar o quê? Vou tomar como é que chama? Guaraná Antártica. Espuminha só para parecer cerveja. Eu não tomo cerveja, mas só para aparecer aqui, ó. Não é isso? Era um problema no tempo que eu tomava refrigerante, você sentava num bar, e aí você botava uma Antártica, era Antártica? Que era da cor de cerveja, aí alguém ia pensar, não, aqui é refrigerante, viu? Até que inventaram a Coca-Cola, que não tem mais isso, né?
Veja só. Então, se você tomasse um refrigerante pensando no mesmo espírito que você tomaria cerveja, é no mesmo. Então, o caso, meus irmãos, é a intenção que você tem, sabe? Nós devemos viver uma vida de santidade. E esses exemplos que eu estou dando aqui é de libertinagem. Nós não somos libertinos. Nós temos uma doutrina bem séria, correta. Agora, se você quiser fazer o que você quiser fazer, muito bem. Voltando aqui ao texto, ao que diz a Escritura. Se alguém ensina alguma doutrina, então devemos olhar a doutrina. E se não conforma com as sãs palavras de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto eu, você já leu alguma mensagem onde o irmão Brana pregou alguma coisa contra as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu nunca li. Pelo contrário, toda vez que leio a mensagem, sou ensinado a crer mais em Jesus Cristo, a crer mais na Bíblia. E outra coisa, não é uma outra doutrina, porque diz se alguém ensina alguma outra doutrina. Quer dizer, nós devemos ensinar aquilo que o profeta ensinou. Neste caso, o profeta aqui no caso é Paulo. Aquilo apenas que Paulo ensinou, os discípulos ensinaram. Se eu ensino alguma outra coisa e não conforma, tá vendo? Essa outra coisa que eu estou ensinando não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Três coisas. Um assunto que tem que conformar com a sã doutrina de Jesus Cristo, com as sãs palavras de Jesus Cristo, que é segundo a piedade. Então, nós temos três coisas. Um assunto que é trazido, que deve ser comparado com as palavras de Jesus Cristo, com as sãs palavras. Um assunto, ver se conforma com as palavras de Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade. Agora eu pergunto, o que é a piedade? Vocês sabem o que é piedade? Amor e respeito pelas coisas. Ok, obrigado, irmão. Piedade não é misericórdia, não? Merci? Piedade não é misericórdia, não? Hã? Também é nosso português. Mas se eu fosse falar piedade em inglês, está aqui. Piedade é como? Vou lhe dizer. Godness. Godlinss. Por favor, irmã, diga, irmã Lu. Hã? Goodness. Piedade. O irmão Branda diz que é ser como Deus. Quer dizer, diga de novo aí, por favor. Goodness. Goodness. God ou good? Good. Isso aí, essa palavra é Deus em inglês. Então, esse ness do final quer dizer alguma coisa como Deus, tá vendo? E Deus é o quê? Misericordioso, né? Não, ele é mais coisas. Quando falamos a palavra piedade, geralmente eu especialmente, quando falo piedade, penso em misericórdia. Mas piedade é amor às coisas religiosas. Como? Mas nós não temos religião, nós temos Deus. Então é o quê? O que seria? Temor de Deus? Respeito a Deus? Doutrina que é segundo a piedade. Quer dizer, segundo ao temor de Deus, que é o princípio de toda sabedoria. E se você teme a Deus, você se porta como Deus quer que você se porte. Não é assim? Então, piedade tem a ver com outra coisa.
Se você virar aí as páginas da sua Bíblia um pouco para frente, 2 Timóteo 3,15, 3:5, perdão. Olha o que diz. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Essa aparência de piedade não é aparência de misericórdia, é aparência de, em inglês, por isso que é bom você fazer um pouquinho de pesquisa, tá vendo? Apenas você olhar outra versão da Bíblia te ajuda muito a entender. Esse texto em inglês não diz aparência de piedade, mas forma de religião. E tendo forma de religião, mas negando a eficácia dela. Forma de religiosidade, quer dizer, forma de santidade, aparência externa de religião. E o que a religião aparenta? Santificação, bondade, mansidão. Religião é isso, pureza, a nobreza. Pois bem, estes aqui têm aparência de religião, aparência de piedade, mas negam a eficácia. Mas negam a eficácia dela. Então, se a doutrina é segundo a piedade é aquilo que rege a doutrina. Então, a piedade deve ser alguma coisa maior do que a doutrina. Ou não? Porque a doutrina é segundo a piedade. Então, se ela é segundo, quem é que é primeiro? A piedade. Vocês estão me acompanhando? E com a doutrina que é segundo a piedade. Se a doutrina é segundo a piedade, quem é que vem em primeiro lugar? Quem vem em primeiro lugar? A piedade. Porque a doutrina que vem em segundo, a piedade vem em primeiro. Eu estou certo no texto, irmão Álvaro? E com a doutrina que é segundo a piedade. Então, quem dá a direção à doutrina é a piedade. E piedade é forma de religião, como eu li aqui no inglês? Não. E piedade também, tampouco, não é misericórdia. Não é se compadecer de outro. Mas há outro texto que fala também de piedade. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Na minha Bíblia diz aquele que, mas uma tradução melhor diria, Deus se manifestou em carne. O que é então a piedade? Que dá linha, dá curso, dá direção à doutrina. E que agora é um mistério grande. O que será isso? É uma religião? Não. O que é isto? O irmão Branda disse que piedade é ser como Deus. E o que é que Deus é? Deus é santo. Santo. E a palavra santo cabe bem nesse texto que temos usado. Tanto para ir com a doutrina que é segundo a santidade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da santidade. É um mistério ser santo. Deus se manifestou em carne. Para quê? Para que nós pudéssemos ser santos. Vocês estão vendo? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Nós temos 7 cores no arco-íris. Nós temos 7 notas musicais. Não temos? Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. São números perfeitos. Se você notar as cores do arco-íris, a primeira cor do arco-íris é vermelho. À toa? Nossa história começou onde? Não foi na cruz, com o sangue vermelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Depois você pode notar como as cores vão evoluindo. Eu anotei aqui: vermelho, laranja, amarelo, verde. E se você nota essas cores, parece que elas juntas e colocadas em círculo
parece que tem alguma luz incidindo ali sobre elas. Vermelho com mais luz fica laranja, com mais luz fica amarelo, com mais luz fica verde. Quando você olha para aquilo, você vê como as cores vão se misturando e se tornando uma coisa só. Se não me engano, se você juntar isso tudo como num catavento, você não consegue discernir bem as cores, fica quase que transparente. Porque o azul, a próxima cor, é esse azul claro, um azul bem clarinho. Depois nós temos o azul anil, que é o azul do céu, bem forte. Depois nós temos o violeta, ou lilás. Depois volta, se você botasse isso se você pintasse isso num círculo, como fatias de uma pizza, né? Você viria então que voltaria de novo ao vermelho e de maneira circular. Uma coisa vai chamando a outra, se misturando e crescendo. Também, como as notas musicais também, né? As 7 notas, elas se misturam, vão crescendo até cair na primeira nota que começou, o tal do Dó, Ré, Mi, né? Vocês sabem bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós também tivemos 7 mensagens, 7 eras da igreja. A era de Éfeso, a de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas eras teve sua cor. Eu já citei as cores aqui, porque são 7 e a adoração a Deus. É um número perfeito. Também tiveram suas notas, se você quiser falar assim, né? Também tiveram as suas cores. Tiveram suas mensagens. A primeira mensagem a Éfeso foi fé, a igreja primitiva. A outra a mensagem foi virtude. A próxima era foi conhecimento. A próxima, paciência. Desculpem, fé, virtude, conhecimento, temperança. Se você notar isso com umas cores que vão mudando de maneira tênue, quer dizer, você nem consegue saber como no arco-íris, que foi quando Deus pintou essas 7 cores, você não consegue ver exatamente onde uma cor se muda para a outra. Mas você vê a outra cor. Mas o ponto em si, onde uma cor se torna outra, você não consegue discernir. Porque vai se misturando, vai evoluindo, vai crescendo para aquilo. Então nós tivemos fé, virtude, conhecimento. O que era isso? Deus acrescentando suas cores, Deus manifestando o seu projeto para nós. Conhecimento, temperança, paciência no tempo de Lutero, na 5ª era. Então, na 6ª era, ele nos envia piedade. Então, o que nós tivemos antes dessa última era, que é a era que desfecha a história da igreja, nós tivemos uma mensagem de santificação. Vocês lembram que eu falei do velho compositor que cantou que a vergonha da cruz, que ele ia valorizar a cruz? Vocês lembram? O compositor do hino Rude Cruz se erigiu. Ele era um irmão da santidade. Por quê? Porque os luteranos que foram ganhos naquela época, eles eram bebedores de cerveja, eles eram fumadores de charuto, eles não tinham santificação. Eles pregavam que o justo vive da fé, e é verdade. Então você não tem mais que santificar-se para ser salvo? Não. Você vai ser salvo se você crer. Sabia disso? Haverão salvos que não foram santificados, porque serão julgados e serão salvos. A fé, a santificação não é para a fé, para a salvação. A mensagem é para os crentes, porque haverão salvos que não foram santificados. Isso é fato. O que eu estou dizendo aqui é que a noiva tem sido ensinada por Deus durante esses 12.000 anos. E a última lição que nós temos recebido
é o amor fraternal, que é a mensagem desta era. Mas antes do desfecho, a mensagem que nos antecede é santificação. Ou seja, se você não tem santificação, você está em falta com a doutrina. Você não pode ser dessa última era, não pode estar bem posicionado com Deus se você não passou pela santificação. E o que nós encontramos? Rapazes com cabelos que parecem cortados, parecem mais uma ponta de um pincel, um cabelo que até Elvis Presley teria vergonha de usar, cantando hinos cristãos, sem nenhuma santificação, com brincos em suas orelhas, tatuados, com suas calças arrochadas ou folgadas demais, com a sua maneira indecente de se conduzir e cantando hinos para Deus, sem nenhuma santificação, se emocionando em cultos ao vivo, na praia, com roupas sumárias, sem nenhuma santificação. Pregadoras, neste caso, em púlpito, seus cabelos cortados, maquiadas, com suas, como disse o irmão Brana, vestidas como uma salsicha, toda apertada, e pregando o evangelho e falando coisas sem nenhuma santificação. Isso é blasfêmia. Se elas não conhecessem, aí estava mais perto da salvação. Mas conhecendo, se aproximando do... É como, um exemplo bem simples para nós, é como você foi ali pegar o ônibus. Aí você achou assim um saco assim no ponto de ônibus. Era o quê? A farda da Polícia Militar. Veja só. Você disse, opa, uma farda da Polícia Militar? Vou vestir essa farda. Está à vista. Bom, se a polícia pegar, vai ser ruim. Porque você não vai ser policial. E se o bandido pegar você? Vai ser ruim também. Para que se vestiu essa roupa de policial se você não é policial? O bandido vai lhe dar tiro e a polícia vai lhe prender. Muito bem. Se você diz que é um crente, seja crente realmente. Não fique lá ou cá. Senão você vai perder tempo. Sem santificação, nenhum homem verá a Deus. Pois bem, o que acontece é que nós estamos numa geração que as pessoas têm muito conhecimento. Não é o tempo que eu estou, não é o que diz o texto aqui. Se alguém ensina alguma doutrina, quer dizer, conversa. Lembra do ratinho dizendo, vamos botar um guiso no gato. Uma conversa que não conforma com o que Jesus ensinou, as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E com a doutrina que é segundo a santificação. É soberbo e nada sabe. Quer dizer, ele não é santificado. Vai ensinar coisas assim, que vai ajudar em quê essas coisas? Se ele não é santificado. E depois, nada sabe, diz que é soberbo. O que é soberba? Altivez. Quem quer ensinar alguma coisa que é diferente do que Jesus ensinou, e que é diferente da sã doutrina, é porque ele é altivo. Quer dizer, se eu chegasse aqui, ou se eu me ocupo de pregar coisas diferentes, coisas mirabolantes, é que eu sou soberbo. É o que a Bíblia diz. Se eu não fico conforme o Evangelho, a doutrina que é segundo a santificação, conforme as palavras de Jesus, eu sou soberbo. Eu estou ensinando alguma coisa diferente. Qual é meu objetivo? A Bíblia diz, é soberbo e nada sabe. Mas continua a Escritura. Nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. E nós encontramos muito disso. Pessoas que são contenciosas com as palavras. Contendas de palavras, quer dizer, debate intelectual, para ser mais exato. Ficam debatendo doutrinas, debatendo questões loucas, para mostrar quem mais sabe, das quais nascem invejas, brigas que são porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero alertar a você sobre o perigo da internet.
da internet para aqueles que ouvem esta mensagem. Porque há muitos que se dizem dessa mensagem e estão na internet, mas não estão na mensagem. Há uma teoria do diabo dizendo, veja só, eles não têm o que fazer, não. É muita falta do que fazer. E você procura santificação. Você não acha. Você vê aquele ranço de religião. É que nem comer um umbu. Que nem comer um caju. É doce, mas tem um rancinho ali, né? Você sabe o que eu estou dizendo. Tem um sabor diferente. E conversam sobre teorias. E tem essa aqui, a pior, a que eu acho pior. É muita falta do que não fazer, viu? Diziam esses. O irmão Brana disse sobre aquele assunto que você já deve ter lido nas eras e nos selos, que quando João, no capítulo 5, viu o livrinho aberto, um livrinho selado, e ninguém podia, veja só como o diabo é sem vergonha. E não havia ninguém digno de abrir aquele livrinho, vocês lembram? Nem de olhar para ele, nem de desatar seus 7 selos. Ele chorava, disse o irmão Brana. Eu chorava muito, diz a Escritura. E quando ele estava chorando, um ancião veio, um dos animais, veio até ele, tocou nele e disse assim, não chores mais, não chores, João. Há alguém que venceu, o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Quando João olhou para ver o leão, ele viu um cordeiro ensanguentado, que veio e tomou o livro da mão de quem estava no trono. Pois bem, alguém diz, está vendo? Aí são 2. Porque o livro está na mão de Deus e o cordeiro também é Deus. Está entendendo? Então aí são 2. A pessoa entende assim. Mas a Bíblia é um livro profético. A Bíblia, nós entendemos o que está atrás disso. Mas o fato é o seguinte. Quando o cordeiro levanta-se e vai tomar o livro, ele saiu de onde? Do lugar do sacrifício. Para vocês entenderem a primeira coisa que eu falei sobre os 2, o sacrifício foi no altar ou foi na cruz? Vocês estão me entendendo? São exemplos. Fique à vontade, irmão. A Bíblia está contando para nós uma doutrina. Nem o altar foi o altar literal onde o cordeiro foi imolado, literalmente ali, porque o cordeiro foi morto aqui na terra. Tampouco você pode entender da mesma maneira que são 2. Alguém que toma o livro e alguém que dá o livro. Porque a Escritura diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. Deus deu. Também no livro de Tito está escrito que ninguém podia tomar Jesus disse também no Evangelho que ninguém toma a minha vida, eu a dou. Então quem deu a vida do cordeiro? Foi o cordeiro que se doou ou foi o pai dele que deu? Na verdade, isso é apenas uma figura que é mostrada para nós na glória. Mas o fato é que quando o cordeiro sai do trono, ele está onde? No trono de intercessão, no altar de sacrifício. E o irmão Brana explica que quando o cordeiro sai do trono, o altar se transforma em altar em trono de juízo. Enquanto Jesus está lá oferecendo o seu sangue, ele está intercedendo. Quando ele sai para pegar os selos, o altar que era de intercessão vira de juízo. Muito bem. Entenda bem. Então o profeta diz assim, que o cordeiro saiu do trono de intercessão. Ora, se o cordeiro saiu do trono, então não tem mais ninguém fazendo intercessão. Então não há mais sangue no altar. Vocês estão me entendendo? E o profeta ensinou sobre isso assim. Então, quando Jesus vai tomar da mão daquele que tinha um livrinho na sua mão,
O altar que era de intercessão virou altar de julgamento, ou trono de juízo, de julgamento. O que é? Isso é o que o profeta ensinou. Então não há mais misericórdia. A misericórdia acabou. O profeta fala assim. Você entendeu? Ora, eu nasci depois disso. A misericórdia me alcançou. O que o profeta disse então? Que a misericórdia acabou? Ou ele está ensinando a doutrina? Pois bem, há alguém que prega que não tem mais sangue no altar, no propiciatório. Que não há mais sangue, é só juízo agora. Como é que pode? Aí eu pergunto, essa mensagem que eles estão pregando conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Porque as palavras de Jesus disse, esse é o sangue no Novo Testamento, que é derramado por muitos. Não concorda com o Evangelho. Não interessa quem falou. Se não conforma com o Evangelho, seja anátema. E você diz então, e o profeta não falou isso, pastor, e ficou assim? Aí eu te levo às outras mensagens. Ele continuava pregando a misericórdia. Ele nunca pregou que misericórdia acabou. Mas ele ensinou o assunto. A doutrina está assim. Foi a maneira que ele ensinou. Foi as figuras mostradas. E é dessa maneira. Todavia o profeta pregou misericórdia depois de ter falado essas coisas. Então isso quer dizer para mim o quê? Que essas pessoas que estão dizendo que não há mais sangue no altar e pregando isso, se enquadram bem aqui. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, a santificação, aí você encontra, procure santificação. Não tem. Sabe por quê? Porque eles se tornam, que o versículo 4 diz, são soberbos. E eu noto isso. Esses, porque creem assim, andam até mais bonito que você. Anda mais bonito, se sente a pessoa, porque crê que não tem mais sangue no propiciatório. E o profeta não creu nisto. Mas ele vai pegar para você, vai dizer, na mensagem o profeta disse isto. Letra pela letra. É como a questão do vinho, está me entendendo? A mesma questão do vinho. Então você pode beber, então, à vontade. Também pode casar com 4, 5, 6, porque Abraão é o pai da fé, ele teve 4. Salomão também, teve 700. Davi, uma penca, você também tenha. Vocês estão me entendendo? Nós temos uma mensagem, temos um mensageiro. Nós devemos saber o que ele fez, senão estamos perdidos. Agora, sair das denominações para se perder na mensagem é muito feio, não é não? Muito feio, muito ruim. Se você está nessa mensagem é porque você sabe que Deus enviou um profeta. Então escute o que ele falou. Nós temos o áudio dele. Nós temos as mensagens dele. Por que você não escuta? Você vai entender que ele diz para você ficar com a palavra. E desses dias, estão dizendo isso. Essa é apenas uma heresia. Tem outras tantas. Agora você vê, se tirar o sangue de Jesus, o que é que nós temos? Ora, nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Símbolos. Você não pode entender tudo literalmente. Há um simbolismo. E como é que você entende o livro de Apocalipse? O profeta, são palavras do profeta. Quando você lê uma história de criança, João e Maria, e você abre no meio do livro e você vê, e João e Maria fizeram tal e tal coisa. O profeta dizendo, você não sabe quem é João e Maria. Como é que você vai saber quem é João e Maria? Lendo o começo do livro. Pois bem, leia o começo, leia a Bíblia. Você vai ver que quando você conhece o livro de Gênesis e o começo da história, você então conhece o fim. E você sabe que no começo da história foi sangue derramado. E tinha que haver um sangue derramado também
para propiciar, para perdoar esse sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tinha que haver um sangue derramado. Ora, se nós tiramos o sangue da nossa religião, do que nós cremos, nós então negamos nossa fé toda. Eu tenho que nesta manhã crer que sou salvo pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, foi verter sangue que me salvou? Não, foi Ele doar a sua vida. E para que eu vou estar discutindo isso? Olha, não foi verter sangue, foi doar a vida. Não dá no mesmo? Alguns dizem, não é o sangue literal, não é o líquido vermelho de Jesus que me salva. Muito bem, eu não sabia disso não, né? Não é aquele sangue, não. Eu estou debaixo do sangue, debaixo do líquido vermelho. E alguém vai ensinar essas coisas? Precisa mesmo? Só o sangue de Jesus Cristo? Sim, eu sei que é só o sangue de Jesus Cristo. Então é o sangue literal dele que nos salva? É o sangue dele que nos cura? Muito bem, cadê o sangue dele então? É fé nele, e como é fé na Escritura, mas alguns se ensoberbecem e querem falar bonito. Como diz a Escritura, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, dão margem a uma série de coisas erradas. Por quê? Porque as suas palavras não conformam com a sã doutrina, a piedade. E onde termina? É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Pregar sobre o Calvário dá isso? Não. Que Jesus morreu pelos pecadores? Não. Não tem nada há tudo que... Só tem coisa boa em falar sobre isto. Salvação, cura, santificação. Mas aí alguns deixam isto para pregar outras coisas. Com qual objetivo? Salvar almas, né? Vou salvar almas aqui. Vou pregar para a salvação de almas. Vou pregar sobre... Não é simples. Nosso objetivo não é esse. Mas há alguns que se aventuram em assuntos muito complicados, porque querem chamar a atenção para si. Contendas de homens corruptos, verso 5, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo não por ganho, mas porque nós o amamos e nós nos rendemos a Ele e nós o desejamos, não por outra razão. E qualquer que seja o nosso Evangelho, o Evangelho verdadeiro que nós cremos, que existe, deve ser conforme as sãs palavras de Jesus Cristo. E isso quer dizer que eu deveria aqui pregar as coisas que Jesus pregou ali. Ou então que minhas palavras devem se conformar, se tomar a forma das palavras que Jesus pregou ali. Bem sei que Jesus disse, tenho muitas coisas para dizer-vos, mas vós não podeis escutar agora. Por isso ele disse depois, através de seus vasos. Mas tudo que é dito gira em torno de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é apenas um eixo disto, o eixo inanimado. Jesus Cristo é a vida que ele teve e o que ele falou. Então, qualquer que seja a doutrina verdadeira, tem que estar vivendo ao redor da vida de Jesus Cristo. E a vida dele é o que ele fez, o que ele ensinou. Não está difícil? Então, alguns creram que não há mais sangue no propiciatório. Quer dizer, não há mais intercessão. Não há mais. Como é que eu criei nascido em 78? Conheci essa mensagem em 98, desculpem. Como é que eu fui salvo? Não foi a misericórdia que me salvou?
E tem uma coisa que não acaba em Deus, porque ele disse, ele é rico em misericórdia. Nisso ele é rico. Não tem fim suas misericórdias. Então como é que acabou a misericórdia? Como é que a porta da graça foi fechada? Não foi fechada. A porta da graça está aberta. Aí alguém diz, mas o sangue de Jesus não foi derramado por todos. Desde quando foi derramado por todos? O sangue de Jesus Cristo foi derramado por muitos. E ele veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. A sua missão não terminará quando o último for salvo. Então falar disso é apenas trocar seis por meia dúzia, é chamar a atenção. Jesus veio morrer por aqueles que se haviam perdido. É como outra história. Observe onde isso vai, meus irmãos. Aí vem no Apocalipse. Você sabe, depois do arrebatamento haverá perseguição à igreja. E a perseguição já começou. Ela já está aí. E matarão os crentes verdadeiros. E existem muitos. Então, um irmão chegou a dizer, e eu ouvi, um homem erudito, um homem que conhecia, no fundo era um homem simples, dizer assim, que aqueles que morrerem na tribulação vão ser salvos pelo seu sangue, por derramar o seu sangue. Ei, se eu derramo meu próprio sangue, pode me salvar? E ele foi dito que serão salvos porque derramarão o seu sangue, e sangue de pecador vale alguma coisa? Qualquer que alguma vez for salvo, será salvo pelo sangue de Jesus Cristo. E começa a falar coisas e torcer. Só tem um Salvador, que é Jesus Cristo. Só tem uma porta para o céu, é Jesus Cristo. Só tem um caminho, Jesus Cristo. Mas parece que, eu vou dizer, quando uma pessoa não tem vida de santificação, ela precisa de assuntos interessantes. Ela precisa de alguma coisa para chamar a atenção. É por isso que uma mulher não precisa dessas coisas do mundo para ser bela. Porque Pedro explica que as antigas mulheres se ataviavam com boas obras. O que é? Santificação. Seja santa e você vê o quanto você vai ser bonita e quanto você vai chamar a atenção. Minhas irmãs, santificação. Como não tem algo natural, verdadeiro, eles têm que colocar alguma coisa para uma maquiagem. E a maquiagem é essa doutrina, essas coisas diferentes para chamar mais a atenção. Pois bem, irmãos, eu estou encerrando e concluo dizendo isto. Nós devemos ter santificação. A santificação é o equilíbrio, é o degrau de antes. Você sabe, subindo uma escada, você se apoia no degrau de baixo para alcançar o outro. Para alcançar a mensagem desta era e estar pronto para ir no arrebatamento, você tem que estar bem seguro em santificação. Senão você não consegue dar o passo adiante. E santificação vai além das roupas, vai além de uma cara de santidade, tendo aparência de santidade, mas negando a eficácia dela. Ora, você não pode condenar, maldito homem que se condena naquilo que lhe aprova, diz a Escritura. Se você crê na santificação da doutrina, fique nela. Porque essa vida, semelhante à vida de Deus, cumprindo a palavra, te dará tudo o que você precisa. Se você diz que é isto e vive buscando coisas do mundo, você negou aquilo que você aprovou. Você tem aparência de piedade, mas está negando a eficácia dela mesma. E o que eu posso afirmar em nome de Jesus é que se você se santifica, você se aproxima de Deus. E se você se aproxima de Deus, sua vida melhora. Se você não está melhorando, é porque sua vida não está se aproximando de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Sede santo, como é santo o vosso Pai. Fiquemos de pé. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra, esta manhã. Obrigado pela direção
Tu és tão bom, Senhor. Obrigado por teus filhos em tua casa, nesse dia onde temos comunhão logo mais. Pai, que sejamos santos realmente. Nos concede isso, nos dá isso, Pai. Que nossos olhos sejam guiados por Ti, nossos pés, para vermos e para caminharmos em Teus caminhos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Livra-nos da rotina mundana, Senhor, das influências de baixo. E nos concede, Senhor, estarmos ligados nas coisas que são do alto. Muda nossos corações no Teu coração, Senhor. Que sejamos como Tu. Te pedimos essas coisas em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. E onde quer que esta mensagem chegue, te peço, Pai, abençoe as pessoas, que curas venham, que os problemas sejam solucionados e que elas creiam no Evangelho e sejam batizadas em nome de Jesus Cristo, em Teu próprio nome, Senhor, e se preparem para o arrebatamento que se aproxima. Te peço isto em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a volta, às 19 horas, se Deus permitir, para a comunhão.